Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã, meus filhos na fé, você que está aí ao alcance do nosso canal. É um prazer muito grande poder ministrar um pouquinho da palavra de Deus para a sua vida, para a sua família, para os seus entes queridos, os seus amigos, e poder ter esta plataforma de ministração. Eu gostaria, inclusive, de pedir mais uma vez que você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, por favor, e acione o sininho de notificação para estar sempre sendo avisado dos nossos vídeos quando eles são liberados, ok? A nossa ministração hoje, ela tem a sua origem no livro de Juízes, no capítulo 9, a partir do versículo 8, tá ok? Diz assim: certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira: sejas tu o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à oliveira: venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar o meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra, do contrário sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Queridos, este é um tema que eu sei não é fácil. Talvez alguns de vocês que estejam me ouvindo possam dizer assim: por que o apóstolo Renato está falando sobre isso? Ele deveria estar falando sobre a palavra de Deus, sobre o amor de Deus e temas que falam do Senhor, de Jesus. Mas eu gostaria de te dizer que eu acabei de ler um texto que está na Bíblia. E esse texto, que daqui a pouquinho eu vou reforçar com outras passagens, está falando sobre política. É isso mesmo que você me ouviu. Está falando sobre política, a arte do governo, a arte de governar bem. A palavra de Deus, ela não é omissa quanto a isso. Vocês devem se recordar que eu falei sobre a falsa autoridade de Satanás e dediquei 2 vídeos para falar sobre isso, para falar como Satanás falou a Jesus, com Jesus, a respeito da autoridade que havia sido dada a ele, e a glória dos reinos havia sido dada a ele. E eu falei para vocês que Jesus disse: só o Senhor teu Deus adorarás, e o Senhor não falou nada a respeito dessa frase de Satanás. E aí depois eu explico que ele tinha uma parte de verdade, porque esta autoridade, esta glória dos reinos, havia sido de fato entregue a ele por parte de Adão, por parte do homem. Então o homem havia dado esta autoridade até Satanás. Então, quando o Senhor Jesus ele vem para morrer na cruz, para fazer o seu ministério durante 3 anos, é importante que você entenda que o que ele queria, na verdade, era formar a mentalidade da sua igreja e espiritualmente iniciar a sua igreja após a morte e ressurreição, para que esta igreja pudesse, com entendimento, retomar a autoridade que havia sido dado
a Satanás, a autoridade que havia sido dada ao diabo. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo iria retomar esta autoridade para poder exercer sobre a terra a autoridade do reino de Deus, retomando posições, mudando situações, acabando com o desgoverno, o governo da fome, da pestilência, o governo do egoísmo, o governo da morte. E isso deveria ceder lugar ao governo do reino de Deus, que iria ser implantado pela igreja e que deve ser implantado pela igreja. Portanto, entenda uma coisa, vocês que já tiveram esse entendimento precisam saber que esse governo do reino de Deus não é por força nem por violência, é por implantação de princípios desse reino, pela implantação do Evangelho de Jesus Cristo, para transformação de vidas, para que essas vidas, ao se converterem, transformem as suas mentalidades, para exercerem com mentalidade do reino de Deus, exercerem os princípios do reino de Deus e aí sim trazerem a alegria, trazerem a paz, trazerem a transformação desse império maligno que está reinando sobre nós, para exercer o império do reino, trazendo mudança, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo cura, trazendo libertação sobre nós. Mas, queridos, se nós vamos implantar tudo isso, nós vamos chegar num determinado momento em que encontraremos de cara e de frente a política. Como nós vamos fazer isso nas ciências? Como nós vamos fazer isso na educação? Como nós vamos fazer isso na mídia? Nós precisamos entender que estas coisas, elas têm uma interferência governamental e, portanto, política. Nós temos estruturas governamentais estruturadas, montadas sobre os reinos, sobre os países, e nós temos um poder executivo, um poder legislativo e um poder judiciário. Então precisamos de juízes que exerçam a justiça, mas que sejam movidos por princípios cristãos. Porque se não forem movidos por conceitos cristãos, princípios cristãos, há uma possibilidade de decidirem coisas as mais estapafúrdias possíveis. A mesma coisa os legisladores, os nossos vereadores, os nossos deputados, os nossos senadores. Eles precisam ser eleitos para governar em favor do povo, leis justas, honestas e do reino de Deus. E nós precisamos entender que os nossos governantes executivos, que são os prefeitos, os governadores, os presidentes, os senadores, né, que apesar de estarem no poder legislativo, eles são eleitos de uma forma idêntica ao executivo, precisam ser de pessoas que tenham esse entendimento e também pessoas que ou sejam cristãs ou então estejam coagunadas com o Evangelho, com o reino de Deus. Então nós precisamos entender que o nosso papel como cristãos, estabelecendo o reino de Deus, ele
precisa passar pela oração, precisa passar pelos ensinos, influenciando os senadores, os vereadores e também os deputados, e precisamos entender que precisamos nos preparar para agir através dos concursos públicos, passarmos nos concursos públicos para irmos ao Poder Judiciário como uma grande ação conjunta do Reino de Deus. Queridos, eu provoquei vocês e eu tenho certeza que vocês vão querer que eu continue esse tema, e eu vou continuar, porque ele não se esgotou e a gente vai precisar de um novo tema. Amém, queridos? Comece a ficar pensando nisso, a meditar sobre isso, e eu vou voltar a esse tema, ok? Shalom, graça e